Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, conversando sobre saúde, tratando os temas associados ao campo da saúde e a outros também da comunicação, da informação, da geografia, da história, enfim, diversos campos sociais que estão sendo afetados pela pandemia da Covid-19 e como que eles estão sendo reorganizados para refletir sobre a própria pandemia e, além de refletir, tentar agir, criar medidas de ação em relação à pandemia. Então já tivemos lives sobre desinformação e fake news, já tivemos lives sobre a questão da situação epidemiológica, do teleatendimento, dos desafios da educação nesse momento da pandemia. A gente vem conversando com diversos especialistas de vários campos do saber para tentar mitigar um pouco os danos da pandemia, as ações que estão sendo feitas em relação a isso, e também com nossos objetivos aqui no Centro de Memória da Eletricidade, que é fazer circular informação segura sobre saúde nesse momento de tanta desinformação, e também registrar para o futuro o momento que nós estamos vivendo. Vivemos já um ano de pandemia da Covid-19 no Brasil e no mundo, e que no Brasil, diferentemente de outros países do mundo, estamos vivendo aqui talvez até agora uma das piores fases da pandemia, marcada por números recordes diários de número de mortos, colapso no sistema de saúde de diversos estados e municípios do país, o que torna necessário um conjunto de medidas mais drásticas e contundentes. Mas, por outro lado, vemos a vacinação no Brasil caminhar muito. Retornei. Por outro lado, vemos a vacinação no Brasil caminhar de maneira muito lenta ainda, com atrasos calendários, falta de doses em diversos municípios do Brasil. Então isso leva a muita preocupação, ainda mais quando determinadas medidas sanitárias não são estimuladas pelas autoridades federais, governamentais, estaduais e municipais, como, por exemplo, o uso de máscaras, o distanciamento social e agora o tão necessário e imprescindível lockdown. A gente vai conversar com a Nael. Hoje nós vamos ter uma conversa especificamente sobre a importância do uso de máscara, com a Nael Hortelã, que é nutricionista e pós-doutoranda na Fiocruz Bahia, no SIDAX da Fiocruz Bahia, e ela vem atuando no grupo, numa rede Covida, especialmente no grupo de síntese de evidências científicas, trabalhando, portanto, com diversas metodologias, revisão narrativa, revisão sistemática, para poder demonstrar um conjunto de evidências científicas em outros trabalhos em relação a alguns aspectos da Covid-19. A gente vai falar um pouco desse trabalho dela em relação à pandemia, um pouco da própria trajetória de pesquisa dela, e vamos conversar sobre isso. Eu já tenho algumas perguntas. Ela publicou recentemente 2 artigos, um artigo sobre o uso da máscara, que é o artigo que a gente vai discutir, conversar sobre isso. Ela fala um pouco das principais evidências no mundo do uso da máscara, e também publicou recentemente um texto sobre a importância de medidas de distanciamento social e da prática de distanciamento social. Então a gente vamos conversar sobre os dois textos que ela publicou e também sobre a rede de pesquisas de solidariedade que ela está inserida. Vou convidar para a nossa conversa. Eu não estou conseguindo fazer o convite. Eu acho que talvez você não está no celular. Se você não tiver no celular,
ou no tablet, a gente não consigo te fazer o convite. Você tem que entrar na live pelo celular ou pelo tablet. O Instagram não permite, se você tiver, por exemplo, um desktop. Exatamente. Ele não permite. Se você tiver no desktop, ele não permite você entrar na live. Se você puder entrar pelo celular, por favor. Agora foi. Olá, Olá, Igor, tudo tudo bom? bem? Tudo Tudo bem? bem. Em primeiro Eu lugar, eu estava gostaria de... tentando entrar pelo notebook, eu achei que É, ia dar, mas não não deu. dá, Você não está me deixa. ouvindo bem? Tô Ou ouvindo será bem. que eu. É, tá bom. Tô ouvindo bem. Deixa eu ver se eu tô com fone. Vou esperar alguém responder se tá todo mundo ouvindo bem. Matheus ou Cláudio, se estiverem aí, responder. Acho que eu tô Se estão ouvindo bem. ouvindo. Senão eu pego o fone. Não, Também, eu tô ouvindo bem. tá, Não joia. tem problema. Eu queria, em primeiro lugar, te agradecer enormemente para você aceitar participar dessa live, para a gente conversar e também cumprimentar o trabalho que o SIDAC vem fazendo, especialmente essa rede Covida, que é muito importante para em várias dimensões, tanto da popularização da ciência, tanto da solidariedade nesse momento tão difícil que o país está passando e também da promoção de informação e de circulação de informações científicas baseadas em evidências, em pesquisas. Isso é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. Mas antes, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória de pesquisa e profissional também, que elas estão entremeadas, né? Com a nutrição, especialmente com a nutrição em saúde pública, pensando nesse diálogo forte da nutrição com a saúde pública via epidemiologia, que marca a sua trajetória. Queria que você falasse um pouco disso e como que a Covid, de certa forma, atravessou as suas questões. Eu acho que isso não é só um caso particular, ou seu ou meu, mas assim, acho que todos os pesquisadores de diversas áreas foram atravessados pela Covid e estão inclinados a refletir sobre isso nesse momento tão desafiador e trágico, né, para o nosso país especialmente, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e da própria Covid nesse momento, da sua pesquisa, como é que se organizaram todas essas atividades em que você está fazendo parte. Certo. Bom, eu comecei cursando nutrição, eu me formei na Universidade Federal de Ouro Preto. E logo depois eu voltei para São Paulo, tentei o mestrado e consegui passar no mestrado lá na Faculdade de Saúde Pública da USP. E lá então eu fui orientada pelo José Maria Pacheco de Souza, que é um professor maravilhoso. Fui orientada por ele, eu fiz o mestrado na área da epidemiologia. Até então eu não tinha tido muito contato, então, assim, estudei muito, trabalhei bastante. E depois eu parti para o doutorado lá mesmo, mas aí eu mudei. Eu fui para a área da nutrição, para o departamento de nutrição, onde quem me orientou foi a Maria Helena Benício, e foi bem bacana. Eu trabalhei, eu gosto muito da área materno-infantil, então o meu foco lá foi trabalhar com crianças de baixo peso ao nascer e aleitamento materno, amamentação, introdução alimentar. Então, trabalhei bastante com isso. E já quando eu estava prestes a defender, surgiu uma vaga aqui no SIDAX, que é o Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, que é um departamento, né, um centro de pesquisas da Fiocruz, que fica aqui na Bahia, aqui em Salvador. E vim trabalhar especificamente com um projeto de avaliação do impacto, né, do programa Bolsa Família na prematuridade infantil. E ainda, bom, estou escrevendo já o artigo, né, finalizando esse pós-doutorado.
E com o início da pandemia, em março do ano passado, grandes referências, Maurício Barreto e, enfim, outros colaboradores e pesquisadores fantásticos, se uniram e fundaram, né, criaram a Rede Corvida, com o intuito de estar levantando a maioria de evidências científicas possíveis, né? Trabalhando também com modelagem matemática, enfim, com diversos experts em diversas áreas. E aí eu passei a integrar 3 diferentes grupos de pesquisa. Um deles foi o de máscaras, uso de máscaras faciais. A gente estudou muito o uso de máscaras de tecido, que na época ainda a OMS não havia feito essa recomendação, mas outros países já estavam fazendo essa adesão. Trabalhei também com um grupo de saúde e direitos reprodutivos e também com o grupo de higienização de superfícies, objetos e alimentos no domicílio. Então, aí a gente acabou que elaborou, né, diversos materiais, relatórios, notas científicas, um guia prático sobre máscaras muito legal. Aí a gente elaborou alguns artigos também. Enfim, foi bem pesado. A gente trabalhou muito porque a gente não pôde deixar, né, a nossa pesquisa de lado, mas foi muito bacana, assim, foi muito importante, né? É bem interessante a gente começar a ver o reconhecimento de tudo que a gente produziu. E fora que é a oportunidade de conhecer outras pessoas, outros pesquisadores também que se aliaram, né, a nós, ao SIDAX, à rede. E foi muito bacana. Então, apesar de todas as dificuldades, de todas as tragédias, assim, a gente conseguiu e tem conseguido fazer muito trabalho, assim, um trabalho bem significativo para o momento que a gente está vivendo. Exatamente. Eu fiquei muito curioso com a Rede Covida, que eu acompanhei um pouco, eu acompanho o trabalho do SIDAX, gosto muito do trabalho do SIDAX. Também como sendo da Fiocruz, acaba acompanhando, às vezes mais, às vezes menos. E eu vi depois da Rede Covida e depois eu fui pesquisar para poder conversar com você de alguns grupos. Eu sei que você está mais envolvida com o grupo de síntese das evidências científicas, mas para quem não conhece, até vou deixar aqui o link da Rede Covida na conversa, para quem quiser dar uma olhada. Mas são 4 grupos: um de monitoramento da epidemia, que é o monitoramento de casos em municípios, etc. Enfim, a dimensão do monitoramento baseado nos sistemas de informação, de notificação. Um outro na construção de modelos matemáticos, algo que ficou muito evidente nessa pandemia, né, a construção desses modelos matemáticos, especialmente no processo de previsão de situações de saúde, de agravos, e a gente, infelizmente, eu digo infelizmente, porque eu gostaria que todos esses modelos estivessem errados, sinceramente, assim, mas eles não estão, prevendo aí, em março ainda, a gente chegar em 3.000 mortos por dia, e os dados de ontem, né, confirmam essa proximidade, né, de 2.000, quase 2.800 mortos em um único dia, número esse que alguns países no mundo não chegaram a ter durante a pandemia inteira, né? Então é algo muito grave, e países esses que praticaram lockdown, né, como a Nova Zelândia, a Austrália, por exemplo. E um outro grupo, né, que é esse que você participa mais ativamente, digamos que é a síntese das evidências científicas, e o outro que é da divulgação das evidências científicas, que também você participa por conta desses manuais. Eu vou falar um pouco deles, né, da circulação desses manuais, da higienização dos alimentos. Eu vou falar disso depois, mas eu queria que você falasse um pouco dessa estrutura e falasse um pouquinho do trabalho, como que é fazer o trabalho com revisão, vou dizer amplamente, né, de revisão de evidências científicas, que é praticamente em tempo real, né?
porque a gente está vivendo ali, vários trabalhos estão sendo publicados e vão sendo publicados, e essas informações vão circulando muito rapidamente pelo pré-print, às vezes, que não, ainda o artigo não está publicado. Eu queria que você falasse um pouco dessa metodologia e até mesmo explicar um pouquinho para quem não é tanto da área da ciência, assim, se vocês utilizaram os pré-prints como base para revisão, o que é um pré-print, se você quiser explicar um pouquinho também, ou se vocês utilizaram só os artigos publicados já em revistas, quais as bases que vocês consideraram, enfim, para você explicar um pouquinho como é que foi esse processo de trabalho, especialmente nesse grupo, mas se quiser falar da Rede Covida de maneira geral, fica à vontade também. Tá, eu vou falar um pouco especialmente do que eu trabalhei, mas eu sei que a gente, outros grupos também se basearam muito no início do que a gente fez, né? Então, assim, foi um desafio enorme, porque eram milhares de artigos publicados diariamente. Então, quando você fazia uma busca, por exemplo, no PubMed, você tinha... Eu não vou lembrar agora os números, mas assim, a gente começou a fazer essa busca já para o final de março, início de abril, já era coisa de terem assim 3.000, 5.000 artigos. Em junho isso já subia, sei, para coisa de 50.000, sabe? Então foi um desafio. A gente enfim, a gente fez essa pesquisa, né, pelo PubMed. A gente usava o Google também, porque, na verdade, a gente não estava com o intuito de fazer nenhuma revisão sistemática, porque é um trabalho muito mais demorado, leva muito mais tempo, é muito mais rígido, e a gente queria, nosso intuito era fazer, elaborar visão que pudesse pegar o máximo possível de informações sobre aquele assunto naquele momento. Então, o aceite, por exemplo, do nosso artigo especificamente de máscaras, ele demorou cerca de 2 meses e meio. Isso foi muito, porque a gente submeteu ele final de julho. Então, pensa, a gente começou a trabalhar em abril. Então, foi muito pouco tempo para fazer um artigo tão rico, com tantas evidências. Nós trabalhamos, sim, com o pré-print. O pré-print, para quem não está acostumado, né, nós elaboramos artigos científicos, né, que eles passam pela revisão por pares. Então, você submete, de preferência para ele ser publicado numa revista que tenha um know-how, né, um bom qualis, como a gente fala, uma boa qualidade. Então, a gente escolhe essa revista e você submete o seu artigo e você vai passar por pelo menos 2 revisores que vão avaliar a qualidade do seu trabalho, vão fazer críticas, você vai corrigir aquilo e só então que ele vai ser publicado. E isso pode levar 1 ano, esse trâmite, né? Mas nesse momento de Covid, as revisões, esses trabalhos estavam sendo publicados muito rápido. Em cerca de 15 dias, 1 mês já era muito tempo. E o que é o pré-print? O pré-print são os trabalhos que eles são submetidos, porém eles ainda não passaram por uma revisão pelos pares. Então, ainda não tem uma análise crítica de outros pesquisadores que têm o know-how para avaliar aquele trabalho. Então, ele ainda não passou por essa crítica, né? Então, pode haver ali algum viés, alguma coisa que não foi apontada, né? Então, esse é o risco, mais ou menos assim, né, de se trabalhar com os pré-prints. Então, pode ser que ele não seja publicado e aí vai ter que ser submetido por uma outra revista. Então, ele vai ser negado, você tem que submeter para uma outra revista para, então, passar por essa revisão. Então, tudo isso leva muito tempo. Mas como a gente via a necessidade, né, de o maior número de informações possíveis sobre tudo que estava acontecendo durante a Covid, né? Então,
esse trabalho todo começou a ser mais rápido, mas a gente englobou, sim, alguns pré-prints que a gente achou bastante importante, que faziam parte dos nossos critérios de inclusão. E então a gente buscou principalmente no PubMed, na Medical Archives, que é uma plataforma onde tem as publicações em pré-print. A gente deu uma buscada no Google para pegar também a literatura cinzenta, que é OMS, CDC, Ministério da Saúde. Então, a gente se baseou mais ou menos nesses critérios para estar incluindo as revisões. Mas a gente acabou excluindo, por exemplo, no artigo de máscaras específicos, o que era N95, máscaras profissionais, cirúrgicas, a gente estava excluindo, porque o nosso foco, de fato, eram as máscaras de tecido, ou assim, a maioria de informações a respeito do que se tinha de capacidade, poder de filtração do vírus. Então, esse tipo de estudo a gente até incluiu, tem um estudo bem interessante que avaliou 14 tipos de máscaras diferentes. A gente incluiu esse estudo, né, com certeza, na nossa revisão narrativa. E, enfim, então foi mais ou menos por aí. E agora a gente lida com já novas evidências por conta das novas variantes do vírus, que são altamente transmissíveis, mas eu acho que você vai chegar aí. Não sei se eu deixei de responder algo, mas eu acho que, no geral, é mais ou menos isso. Então, a gente fazia uma busca, preenchia uma planilha bem grande e ia colocando as principais características ali, né, de cada artigo. Então, os autores, a revista, as principais conclusões, e foi artigos. E também o que era favorável ao uso de máscara, o que não era, o que ainda não se colocava, né? Não falava nem que sim, nem que não, mas tinha algo mais neutro. Então, foi bem interessante o que a gente começou a ver, porque a partir já de abril, a maioria dos tipos de estudos que são considerados os mais relevantes, eles eram favoráveis. E os que eram contra não tinham um argumento, uma justificativa plausível para isso, né? Então, eram assim... por exemplo, comentários de outros autores, né? Mas não tinha nenhum estudo que avaliava e que tinha uma justificativa, de fato, para ser contra o uso das máscaras. Não tinha isso. O que eu ia te perguntar agora era um pouco dessas, naquele momento, né? Quais foram as principais evidências da importância do uso da máscara, assim, desse uso e até mesmo das máscaras de tecido naquele momento? Depois eu pergunto um pouco em relação às variantes, etc. Mas nas máscaras de tecido, Tá falhando um pouquinho aqui. Será que sou eu? tá melhor ou não? Tá, mas foi falhando o que você me falou, o que você estava Tá. perguntando. Eu acho que eu entendi, mas o Não, só meu queria que você você tá me pudesse. ouvindo bem, Tô tá te ouvindo funcionando. bem, tô te ouvindo bem. Que queria te perguntar se para você fazer uma síntese das principais evidências científicas para o uso Tá, da máscara de tecido tá. especificamente, quais foram as principais evidências da importância da máscara de tecido. Eu sei né, que naquele momento era uma situação específica, mas alguns desses argumentos, dessas evidências permanecem até hoje, né?
Sim, sim, tá. Uma outra coisa só que eu queria comentar, diversas publicações, elas não informaram especificamente qual era o tipo de máscara que elas estavam avaliando ou sendo favorável. Elas falavam máscaras, mas não especificavam. Tá, mas vamos lá. O que a gente avaliou, né, sumarizando no geral, é que o uso das máscaras, ele protegeu muito os indivíduos e protegeu por conta que a gente tem também a população, né, que está doente, tem o vírus e que é assintomática. Então, esse é o grande problema, né? Porque essas pessoas, elas passam o vírus e você não tem como saber, ela não tem como saber se está doente ou não. Mas nos países, nas regiões onde o uso das máscaras ele era obrigatório, caiu muito abruptamente assim, tanto o número de novos casos quanto o número de óbitos. Então, tem até um estudo que foi bem interessante, que ele comparou, por exemplo, a República Tcheca e a Áustria, que são países vizinhos. E ambos, eles decretaram o distanciamento, o distanciamento social, né? Assim, ambos recomendaram isso, foi respeitado. Então, isso no mesmo período. Só que a República Tcheca, cerca de 2 semanas depois, decretou obrigatoriedade do uso de máscaras faciais. E a gente vê, na hora de comparar a curva endêmica desses dois países, que o número de novos casos e também de óbitos na República Tcheca, ele caiu, na verdade, ele não aumentou, né? Ele foi continuando assim, mais ou menos a mesma coisa. Enquanto na Áustria, que só adotou o distanciamento social, a gente viu um aumento bem intenso do número de casos e óbitos. Mas depois de cerca de 2 semanas, 3 semanas, que a Áustria também passou a adotar a obrigatoriedade do uso das máscaras, ele também passou a cair e começou a ter a mesma curva epidêmica da República Tcheca. Então, assim, e isso a gente viu em algumas regiões também da China, enfim, países orientais que já tinham o hábito de usar máscaras justamente porque eles já tiveram a SARS em 2003, né, que foi um tipo de coronavírus também, e a MERS. Então, eles já têm o hábito de utilizar as máscaras descartáveis, e isso até na época que eles entram no inverno. Antes mesmo dos países decretarem a obrigatoriedade, já foi algo espontâneo da própria população que eles começaram a usar massivamente as máscaras e já baixou muito o número de novos casos, assim, em pouquíssimo tempo. Então, isso foi o que a gente começou globalmente. Os países que adotaram o uso de máscaras como obrigatório, ou mesmo a população que acabou fazendo isso espontaneamente, tiveram muito menos casos e óbitos por Covid do que os países que não adotaram essas medidas. Isso é o que a gente acabou vendo em grande quantidade. E só também falando um pouquinho, por exemplo, da eficácia das máscaras de tecido, né? Esse estudo, por exemplo, que avaliou os 14 tipos de máscaras, a N95 de fato é a melhor, é a que mais tem o poder, né, de filtrar as partículas virais. Cerca aí, isso pode variar de 90% a 95%. Mas as máscaras de tecido, se usadas corretamente, que é um grande problema que a gente Uhum. não vê, né? A gente vê as pessoas usando muito errado e tipo de máscaras erradas, né? Não é qualquer máscara de tecido, não é qualquer tecido, é o que tiver a trama bem fechada. Enfim,
quando você usa corretamente, né, deixar ela bem aderida ao rosto, sem sobras aqui nas laterais, não fica manipulando, colocando a mão na frente da máscara. Então, faz a higiene correta dessas máscaras. Você acaba tendo uma eficácia aí de cerca de 80%, que é muito alta, tá? Então, ela não fica tão longe. Por exemplo, aquelas máscaras N95 que tem válvula, ela tem o mesmo poder de filtração das máscaras de tecido. Porque a válvula, ela permite que a sua respiração saia. Então, se você estiver contaminado, as suas partículas virais, elas vão sair e vão se dissipar pelo ambiente, né? Os aerossóis. Então, para você ver que as máscaras de tecido, se bem utilizadas, elas têm um poder muito grande, né? De estar protegendo a gente. Eu vou te fazer uma pergunta em relação a esse, né, ação dessa máscara, quantas vezes a gente pode lavar e reutilizar. Queria que você falasse um pouquinho disso para ter seguro, ainda mais num momento que a gente vive de um certo um certo não, um enorme relaxamento das medidas de proteção sanitária, isso pela população em geral e pela falta de uma condução do governo em relação a isso. E um aumento exponencial do número de mortes e de casos. E o que é mais preocupante para nós que somos da área da saúde é o colapso no sistema de saúde, né? Então, a gente está vendo aí 90%, 94%, algumas cidades. Então, um risco muito, muito grande daquela situação, né? Por do aumento muito grande no número de casos. Então, queria que você falasse um pouquinho de qual que é o uso dessa uso correto da máscara, especificamente a de tecido, que ela é mais barata, mais acessível, né, do que a N95, que agora se tornou um mercado da N95, tem máscara N95 a 200, 500 reais, né, o que torna inviável para a população em geral comprar esse tipo de máscara. Tá, vamos lá. Eu só vou falar assim uma coisinha, porque eu também achava e falava, não, para que N95, isso daí tá sendo muito para assustar, colocar medo, só que não. Tá, só adiantando que nós temos N95 e máscaras excelentes por R$ 2, R$ 3, de R$ 3 a R$ 7, e é possível. E também gostaria até de deixar aqui, são duas mídias, um site e um Instagram que eu tenho achado excelente, que eu não lembro o nome da pesquisadora, ou enfim, mas chama Qual Máscara? E ela coloca inúmeros posts e stories sobre dúvidas, sobre como manusear, sobre... Enfim, tá muito interessante o Instagram dela. E também tem um site, PFF para todos, tudo junto.com, que você acessa e lá você consegue encontrar os locais na sua região, na sua cidade, né? Que vende as máscaras N95 ou mesmo as máscaras cirúrgicas.
E você entra em contato e vê que são bem acessíveis. Então, eu acho que é bem interessante deixar esses dois contatos aqui para maior informação, que são informações bem seguras. Em relação às máscaras de tecido, inicialmente, lá no primeiro semestre ainda do ano passado, a gente estava recomendando a máscara de tecido com duas camadas de tecido, tá? De preferência um algodão tipo tricoline 30.1, que é uma trama bem fechada. Então você no máximo poderia usar aí para 30 lavagens, porque o que acontece? O tecido, depois que você vai esfregando ele acaba abrindo, né? Ele acaba se esticando um pouquinho. Então, mas essa era a indicação. Eram máscaras com dois tecidos. E aí começou a vir colocar o filtro. Então, assim, seriam as duas camadas, porém você poderia colocar um filtro de café, ou, enfim, ou até uma máscara cirúrgica no meio, ok. Também funciona. Isso aumenta, sim, o poder de filtração. Agora, você tem que ver o tanto que isso vai ser cômodo, né? De você usar. Porque se a gente não consegue respirar, não consegue se sentir bem com a máscara, a gente não vai tomar isso como medida para o nosso dia a dia. E aí, somente em junho do ano passado, que a OMS, diante de um cenário que a gente começou a ter escassez das máscaras profissionais e cirúrgicas para as equipes, né, de linha de frente, então para os profissionais de saúde, para as pessoas imunossuprimidas, para as pessoas que estavam doentes e os cuidadores dessas pessoas que tinham Covid. Essas máscaras mais poderosas, por exemplo, a N95, que é a mesma coisa que a PFF2, elas eram, então, elas estavam entrando em falta ao redor do mundo, né? Porque não tinha essa disponibilidade para suprir uma demanda mundial. Então, diante desse cenário, e também